Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu tenho minha mediunidade desde os 5 anos de idade e esse canal fala sobre mediunidade, o lado do médium com o seu dom espiritual, tá? Que a mediunidade, para quem não sabe, é um dom espiritual, tá ok? Vamos lá. O assunto do hoje, o véu do esquecimento, tá? O véu do esquecimento, ele é muito importante para o espírito encarnado que está no corpo físico, tá? Então é o seguinte, o espírito, ele necessita do que? Ele necessita de descanso, tá? Quando o corpo descansa, o espírito ele sai fora do corpo, tá? Porque ele necessita que o corpo tenha um momento de descanso para o espírito ter a vida física, tá? Quando o corpo descansa, o espírito sai do corpo e vai fazer atividades, porque vamos usar a lógica, porque o espírito vai ficar no corpo 8, 9 horas, até mais de um dia. Às vezes o corpo físico está tão cansado que a pessoa dorme um dia inteiro. Tá entendendo? Então, quando o corpo descansa, o espírito sai, ele vai fazer atividades porque é necessária para o espírito, tá? Então, isso ocorre, o véu do esquecimento, quando o espírito volta no corpo. O véu do esquecimento é o esquecimento do que o espírito fez após o corpo descansou e o espírito sai para fazer alguma atividade do espírito, seja ir para a cidade espiritual, seja andar na casa, seja ficar na casa, entendeu? Seja ver algum parente, entendeu? O véu do esquecimento, ele só vem quando o espírito volta ao corpo físico. Há uma separação da sua vida espiritual para a sua vida física. Há essa separação necessária para o espírito ter uma experiência física e uma experiência espiritual, tá? Vamos dar um bom exemplo. Uma pessoa que ele tem uma deficiência física, a vida dele física é uma prova para o espírito. Tá entendendo? É uma prova para o espírito. Sacou? Ele necessita daquele momento de dificuldade para o aprendizado do espírito. Quando o corpo dorme, descansa, o espírito ele tem de sair do corpo para fazer da sua atividade física, de atividades. Física assim de atividades. Entendeu? O espírito ele não pode ficar parado. O espírito não deve ficar parado. Tá entendendo? Vou dar aqui um relato também. Tava eu lá em Toledo, passei alguns dias lá em Toledo, no Paraná, na casa da minha prima. E o pai dela já estava dormindo, mas o espírito dele saiu fora do corpo e ficou no quarto me observando, entendeu? Isso é um bom relato aqui, o seguinte: quando o corpo descansa, o espírito sai. Aí quando vem, volta para o corpo ao véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento, ele é rompido diante você praticar a projeção astral, você sair fora do corpo, com consciência, tá? Há 3 pontos onde o espírito sai do corpo, tá? Em forma
não consciente, que o corpo apaga na cama, porque precisa buscar energia diante do descanso do corpo físico, e o espírito sai inconsciente, entendeu? E tem a saída fora do corpo em consciência, que você trabalha isso em praticar na projeção astral, você sair fora do corpo, tá? Você sair do corpo físico, mas isso você tem de praticar todo dia. Tem médium que sai facilmente do corpo, entendeu? E o último momento que o espírito sai do corpo, pessoal, é na hora do desencarne. Seja num acidente, seja no último momento. Tá entendendo? Necessita dessa separação. Tá? O que é da vida física, onde o espírito ele necessita para sua jornada de evolução. O que é do espírito só cabe ao espírito, tá? Então, a gente não está só do lado espiritual. A gente aqui encarnado pensa que a gente está só, mas a gente não está só. Eu, como médium, constantemente tenho espírito entrando, espírito saindo dentro daqui de casa. Tá entendendo? Sacou? Então é isso. Sabe? É necessário isso daí. De ter uma reflexão de espiritualidade, de entender que a gente está numa escola. O planeta Terra é uma escola nesse momento para o espírito. Por isso que tem irmãos num corpo debilitado, ele está numa prova física. Seja ele não anda, ele não tem movimentação, ele não fala, ele não enxerga, ele não escuta. É uma prova para o espírito. Então, isso a gente não pode zombar da conduta do nosso espírito, do nosso irmão que está encarnado num corpo debilitado. Seja sem movimentação, sem falar, sem enxergar. A gente não pode zoar. Entendeu? Porque hoje a gente está bem, a gente anda, a gente fala, a gente pensa, a gente raciocina. Certo? Correto? Isso não diz nada diante da nossa falta de postura, de espiritualidade. Hoje você critica alguém, e o plano espiritual decide que você venha com o corpo debilitado. Então vocês começam a entender e se colocar no lugar do quê? O que vocês precisam se colocar no lugar? Que hoje vocês estão no corpo são. Hoje vocês andam, falam, conversa, raciocina e pensa. O plano espiritual pode apoiar vocês uma condição de um corpo debilitado. Por falta da sua espiritualidade. Tá entendendo? Diante do outro. Então devemos ter base espiritual, fundamento espiritual. Entendeu? Ter isso no nosso dia a dia. Não somente dentro da igreja. Entendeu? Ter o conhecimento espiritual do que leva ao espírito encarnar num corpo debilitado. Tá? Hoje a gente fala, onde a gente pensa, onde a gente está abraçando o nosso familiar, falando com o familiar, ouvindo o que o familiar diz, entendeu? Então eu peço a todos que entram no canal, assistam o vídeo aqui, no ponto de que fazer uma mudança de mudar sua atitude em atos, ações, atitudes dentro da tua casa. Fazer uma mudança interna dentro de você. Entendeu? Essa mudança interna, ela é necessária para você. Sacou? Ela é
trata disso. Para a sua jornada de evolução, de ter entendimento, tá? Então, quando o corpo descansa, o espírito sai do corpo, porque não tem nenhuma obrigação do espírito para o teu aprendizado ficar num corpo físico debilitado. Tem alguma função? Me diz se tem alguma função. Tem essa necessidade do espírito ficar preso ao corpo enquanto o corpo descansa? Não. Então, há essa separação no momento que o corpo descansa e o espírito sai do corpo, de viver a vida espiritual dele, porque talvez o espírito já está numa condição difícil de um corpo debilitado, ele pagando débito kármico, uma experiência kármica na vida e na jornada desse espírito. Seria um maltrato imenso para o espírito se o espírito só ficasse dentro do corpo. Isso seria um maltrato em relação do sentimento ao espírito. O espírito ele só pode passar dessa condição física de estado enquanto que o espírito está ativo no corpo, ou seja, ele está acordado, a gente está acordado. Quando a gente descansa, o espírito ele tem de sair do corpo porque é uma questão de necessidade do espírito. O que é do espírito no momento da vida física? Quando o corpo está ativo, você está acordado. Não tem esse função do espírito ficar acordado ao corpo na questão de ficar horas enquanto o corpo descansa, tá? Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês façam refletir, que Deus e Jesus e o plano espiritual esteja presente em cada vídeo, em cada live do canal, fazendo parte disso, levando entendimento e conhecimento para vocês, entender que a vida física e a vida espiritual é uma só. A gente tem de buscar esse entendimento também em consciência dentro de uma vida física. E não deixar esse conhecimento só para depois ao desencarne. Tá? Tem de trazer isso para uma vida física. É necessário, é importante de a gente focar isso. Para essa mudança da gente entender que aquilo que o outro está passando no corpo físico debilitado, é uma questão de aprendizado. Porque quando o corpo descansa, o espírito anda, o espírito fala, o espírito ouve. É só uma questão de emoção, de estar passando por uma prova ou por um débito kármico, tá? Que Deus e Jesus e o plano espiritual iluminar cada um de vocês. Esteja sempre na live. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão pelo comentário de vocês. Reforçando que vocês é que movimentam o canal pela busca de espiritualidade. Em busca de informação. Em busca de saber, entender e compreender a vida espiritual. Entendeu? Tchau pra vocês. A gente se vê na live todo dia. Gratidão por tudo.